Meus irmãos e amigos, eu quero nessa tarde que você tenha a sua atenção presa pelo Espírito de Deus. E eu quero falar sobre o tema a matemática de Deus, as contas de Deus. Nós somos educados e vivemos numa sociedade onde dos 4 sinais aritméticos, 2 são valorizados e 2 não são muito bem quistos. O mundo em que nós vivemos aprecia o sinal de mais e o de multiplicar, mas ele não aprecia, não gosta do sinal de divisão e de subtração. Tirar, diminuir, subtrair, ou mesmo dividir, compartilhar, não faz parte do refrão do mundo, da sociedade na qual fomos educados e na qual vivemos. Ela é treinada, preparada, você e eu somos educados desde a mais tenra infância para o mais, para a multiplicação, para a ambição, para o desejo de ganhar sempre mais, para o desejo de ter, para o desejo de multiplicar. Assim é o mundo onde nós vivemos. Nós aprendemos no mundo onde nós vivemos que aquilo que não tem preço não tem valor. Nós aprendemos que aquilo que não é cobrado e cobrado muito caro não tem valor intrínseco. As coisas só têm valor se forem caras. E nesta febre, coisas ridículas acontecem. Você é capaz de ver objetos que não têm nenhum valor, ou que aparentemente não têm nenhum valor e que custam caro, cujo preço é altíssimo, e as pessoas então, em função do preço, emprestam significado àquele objeto. Você já viu, por exemplo, um desses quadros surrealistas ou impressionistas, esses quadros modernos, essas pinturas, em que a sensação que a gente tem é que uma criança meteu a mão na tinta e passou na tela, e de repente chega alguém e diz: esta pintura é uma obra-prima e ela vale 10 milhões de dólares. E aí todo mundo faz coro: 10 milhões de dólares. E aí quem não entende de pintura diz: bom, se vale 10 milhões de dólares, então a coisa é boa. E começa a elogiar sem entender por quê. Porque a sociedade, o mundo, o sistema onde nós vivemos, amados irmãos, ele vive disso. Mas nessa tarde eu quero examinar 4 textos que nos revelam qual é a matemática do reino de Deus. E qual é a matemática de Deus? O que Deus pensa? Quais são os valores de Deus? E se você tem Bíblia, acompanhe comigo estes textos. O primeiro é Lucas capítulo 15, o que está contido aí nos versos 3 a 7. Lucas 15, 3 a 7. Aí Jesus conta a parábola de um homem que era pastor de ovelhas, e diz que ele tinha 100 ovelhas, e de repente, conduzindo o seu rebanho, ele notou que faltava 50 ovelhas. Foi assim? 40? 30? 10? Faltavam quantas? Uma ovelha. E diz a palavra de Deus que aquele homem deixou de lado as 99 ovelhas e aventurou-se, correu, precipitou-se estrada fora para ir em busca de quantas? De uma ovelha. Ora, se nós analisássemos esta parábola com as lentes do mundo em que nós vivemos, qualquer economista diria que isso era uma loucura. Qualquer administrador competente diria que esse homem cometeu uma sandice, porque ele teve coragem de deixar 99% do patrimônio para correr atrás de 1%. Ele deixou 99 ovelhas sadias, bonitas, gordas, bem tratadas, e arriscou a sua vida. E não arriscou apenas a sua vida, mas ele arriscou a vida das que ficaram, das 99 que ele deixou para ir em busca daquela ali. Por que isso? Porque a matemática de Deus, a contabilidade de Deus, não anda segundo a nossa matemática, a matemática humana. E no reino de Deus, e na sua matemática, e na sua contabilidade, 1 vale mais que 99, amém? E quando é que 1 vale mais do que 99? Principalmente quando 1 é vida e 99 são coisas.
Jesus não morreu por coisas, por objetos, por patrimônio. Jesus não morreu por fazendas, por automóveis. Jesus não morreu por computadores. Jesus não morreu por coisas que podem ser fabricadas pelo homem, ainda que sejam caras e sofisticadas. Jesus morreu pelo bêbado, pela prostituta, pelo drogado, pelo ladrão, pelo criminoso, pelo aidético. Ele morreu pelo condenado à maior pena que o mundo pode conhecer. Jesus é capaz de deixar todas as coisas para trás, para ir no encalço de uma vida, porque Ele morreu por uma vida. Na matemática de Deus, vale mais que 99. É importante. O que nenhum homem faria, deixar 99 para ir atrás de Jesus faz. E fez comigo e fez com você. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso agora você pode dizer: aquela ovelha era eu. Amém? Vamos dizer juntos? Aquela ovelha era eu. Outra vez: aquela ovelha era eu. Você não pode imaginar, e hoje eu estava pensando nisso, o que Jesus deixou para trás para vir ao seu encontro, meu irmão. O que Ele deixou, diz a Bíblia, que Ele deixou o seu reino, deixou a sua glória, esvaziou-se da glória de Deus, esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma de servo, desceu à terra, viveu aqui entre os miseráveis. E há um quadro de Paolo Veronese em Roma, que ele fez há muitos e muitos anos atrás, e ele pintou Jesus de Nazaré numa mesa sentado, e ali ele botou uns cachorros imundos, pulguentos, ali ele colocou bêbados, prostitutas, colocou um ladrão, como esse que queria roubar o carro de Alessandro. E o quadro que ele fez foi com gente assim. E aquele quadro foi presenteado ao Vaticano. E você sabe o que aconteceu com Veronese? Ele foi chamado pela Inquisição e quase ia para a fogueira por causa daquele quadro. Mas ele disse o seguinte: eu não entendo por que vocês estão me condenando. Eu não sei por que vocês estão querendo que eu morra. Porque eu li os 4 evangelhos. E nos 4 evangelhos que eu li, o tipo de gente com quem Jesus andava era esse. O tipo de pessoas a quem ele tocava, abraçava, se dirigia, eu não vejo outro tipo. Pelo contrário, disse ele aos membros da Inquisição: eu vejo fugindo dos religiosos, eu vejo fugindo dos fariseus, eu vejo fugindo dos puritanos, eu vejo fugindo dos comportamentalistas, eu vejo fugindo daqueles que pregam uma maquiagem espiritual aparentemente intransponível. E disse Veronese: eu vejo nos evangelhos andando com Madalena, andando com comilões, beberrões, a ponto de ser chamado de beberrão também. Eu vejo amparando ladrões, eu vejo andando com a escória e defendendo a sua caminhada, dizendo: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, e eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. Esta ovelha era eu e você, meu irmão. Cada um de nós era essa ovelhinha que ninguém teria interesse em buscar, que ninguém teria amor para ir aonde Jesus foi, mas Ele veio. Sabe por quê? E você se alegre com isso, porque na matemática de Deus, a sua vida vale mais do que o mundo inteiro. A sua vida vale mais do que toda a terra, com todos os reinos do mundo, tudo junto, somado, multiplicado, indexado por qualquer indexador. Nada disso junto vale a sua vida. E por isso Jesus morreu por você, e por isso Jesus morreu por mim. De tanto isso ser repetido, vai ficando mecânico, banalizado, trivial. Nós vamos nos acostumando com essa frase, e daqui a pouco, quando dizemos Jesus morreu por mim, isso já não provoca nenhuma emoção, nenhuma sensibilidade. Nós nos tornamos duros de coração para a recepção dessa mensagem. Mas o fato é que o Espírito Santo pode quebrar a casca grossa que nos envolve e nos revelar na profundidade da palavra o quanto foi caro para Deus a morte de Jesus ali na cruz do Calvário. Se não fosse essa matemática de Deus, eu e você não estaríamos hoje aqui louvando ao Senhor Jesus. Amém? O segundo texto está aí mesmo no capítulo 15 de Lucas, e eu não vou ler porque é comprido, está do verso 11 ao 32.
Jesus conta a história de um pai que tinha 2 filhos. Um calmo, sereno e tranquilo, como diz um velho louvor. O outro agitado, ebuliente, efervescente, chegado a aventuras, a desafios, como diria a juventude de hoje, radical, né? Ele era dos esportes radicais. E um dia esse moço radical chegou junto do pai e disse: eu quero a parte que me pertence na fazenda, nos bens eu vou sair, porque essa vida aqui em casa está muito monótona, rotineira, é uma mesmice muito chata e eu quero ir embora. E o pai então pegou metade dos bens e deu a ele, e ele foi. E diz a palavra de Deus que ele viveu dissolutamente, viveu desregradamente. E diz a Bíblia que ele viveu numa terra distante. Não dá a distância, mas terra distante é qualquer terra onde Deus não está. Terra distante é qualquer lugar longe de Deus. Pode até ser aqui dentro da igreja. Você pode estar aqui e estar numa terra distante. Você pode estar numa família evangélica e estar numa terra distante. Este moço foi para uma terra distante. Havendo gasto tudo, diz o texto que ele então começou a queda mais abençoada da vida dele. Caiu em si, começou a cair nele mesmo, e refletindo disse: que loucura, o que é que eu fiz? Quantos trabalhadores de meu pai têm pão em abundância, e eu aqui morro de fome, quero comer das bolotas que os porcos comem, e ninguém me dá coisa nenhuma. E tomou a mais sábia decisão: se levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me ao menos como um dos teus trabalhadores. E fez isso, agiu, correu. Diz a palavra que vinha ele ainda longe, quando o pai correndo o abraçou, e o texto grego diz: atirou-se ao pescoço dele, abraçou, enlaçou, o beijou na imundície e no cheiro de quem vinha de um chiqueiro de porcos. E antes que o filho começasse a confissão, o pai o aparteou e disse: não, tragam depressa o anel, tragam roupas limpas e um par de sandálias. E o restaurou à condição de sacerdote, profeta e rei. Mas diz o texto aí, que eu quero parar um pouquinho, que o pai então, na sua alegria, providenciou uma festa. Mandou matar o novilho cevado, que era o novilho judaico para o sacrifício, era o novilho cerimonial. E o pai então manda matar o novilho, oferece um banquete, há muitas danças, muita festa, muita gente pulando, muita alegria. E de repente chega o outro filho, aquele que era direito, correto, bem comportado, não tinha lá suas manias de radical, aquele que sempre viveu certinho como um figurino, aquele que era um modelo, aquele que não errava e tal. E esse moço chega e, de cara comprida, começa a se queixar. E o pai diz: o que é que há contigo? Ele disse: eu vivi a vida inteira aqui dentro, bonito, certinho, né? Como diriam a meninada hoje, um Mauricinho, nunca saí da linha. E o senhor nunca mandou fazer nada para mim, nenhuma festa. Mas veio esse seu filho, não chamou nem de irmão, veio esse seu filho. Você já viu quando um casal briga por causa de um filho? Geralmente um olha para o outro e diz: esse teu filho aí, nem diz o nome, nem diz meu filho, nem filho da gente, é teu filho. Pois o irmão disse assim: veio esse teu filho, que gastou tudo dissolutamente com meretrizes, e o que é que tu fazes? Um banquete. Manda matar o novilho cevado e se queixa, como quem diz: de que adiantou eu viver como eu vivi? Se eu soubesse que era assim, eu tinha vivido de tal forma que a tampa ia voar. Se eu soubesse que ia ser privilegiado um irresponsável desse aí, eu não teria vivido a vida bonitinha que eu vivi até hoje. Eu li uma frase de T.S. Eliot recentemente, extraordinária. Ele diz assim: se aquele moço, se o filho pródigo tivesse vivido econômica e regradamente, ele jamais teria tido vontade de voltar para casa. Entendeu? Se o filho pródigo tivesse vivido econômica e regradamente, ele nunca teria tido vontade de voltar para o lar. O que o fez ter vontade de voltar para o lar foi o desastre, foi o pecado, foi a desgraça, foi a agonia do chiqueiro, foi o mau cheiro das bolotas.
E aí eu entendo o que Paulo diz aos Romanos, que Deus encerrou todos na desobediência para usar de misericórdia com que Ele quisesse. A gente que só sabe voltar para Deus se for aos pedaços, mas ainda bem que volta. É melhor voltar aos cacos para Deus do que ficar inteiro no mundo. A gente que só sabe voltar para Deus quando é engolido por um peixe. Muitas vezes nós só sabemos voltar para Deus quando estamos lacerados pela dor, consumidos pela frieza espiritual. E eu me atrevo a dizer aqui deste púlpito que Deus subproduz inconveniências e circunstâncias para que aquele que se distanciou volte para o seio do lar em nome de Jesus. Meus irmãos, alguém diria, se um professor, um educador olhasse para esse texto, diria, esse Deus é um irresponsável, porque com essa atitude, presta atenção, ele está estimulando a irresponsabilidade. Na hora que ele privilegia o mal comportado, segundo os padrões da nossa educação, ele está privilegiando quem errou e não deu nenhum prêmio a quem não errou. Você quer ver como nós somos educados segundo o mundo e não segundo a palavra de Deus? Todos nós, eu e você. A gente tem um filho, por exemplo, 2 filhos. Imagine que você tem 2 filhos. Aí começa o ano e eles vão para a escola. Chega lá para o final do ano, mês de novembro, um chega em casa e diz: pai, passei por média, não vou fazer nenhuma prova. Aí chega o outro e não diz nada, você já desconfia. Aí você diz: meu filho, você vai fazer alguma prova? E ele diz: bom, eu vou fazer todas. Um passou em todas, o outro ficou em todas. O que é que o mundo nos ensina? Quem é que deve ser privilegiado? O que passou, não é verdade? Nós vamos premiar quem? Vamos premiar o que se saiu bem, não é verdade? Nós vamos coroar o que teve o desempenho bom. E dizemos para nós mesmos: estou fazendo isso para o outro aprender. Como somos ruins. Se eu for premiar quem merece, e aí está o segredo da desgraça, é que o mundo premia quem merece. Só que esta parábola não fala do mundo, ela fala do reino de Deus. E o reino de Deus, os galardões não são dados a merecedores, mas são presentes e merecidos dados por Deus. Por isso que, do ponto de vista humano, este pai foi um irresponsável, porque ele coroou o filho desmantelado e deixou o correto sem nada. Ele privilegiou o desviado, no entanto deixou aquele que não tinha um arranhão na vida sem nenhum prêmio. Mas a graça de Deus faz assim. E eu quero dizer, abra bem os ouvidos, aquilo que nos diz Charles Swindoll no seu livro Despertar da Graça. Ele diz: a graça de Deus é um risco. E é mesmo. E Deus corre esse risco. Deus corre esse risco quando Ele nos salva de graça, quando Ele nos abençoa de graça, quando Ele nos dá dons espirituais graciosamente, quando Ele dá talentos a cada um de nós. Todas as pessoas que estão sentadas aqui nesse auditório nessa tarde têm um talento pelo menos dado por Deus. É o risco que Deus corre. Qual é o risco? De você pegar esse talento e usar para a glória do diabo, de você pegar esse talento e investir no reino das trevas, de você pegar a inteligência, o tirocínio, a capacidade, enfim, de você pegar as armas que Deus lhe deu para o glorificarem e usar estas armas para a glória do próprio mundo, e glorificar, como diz Paulo aos Romanos, a criatura em lugar do Criador. Deus corre esse risco. Mas como Deus se alegra com tantos que pegam essas dádivas e usam para a glória de Deus. Há muita gente boa que pega aquele único talento que tem e, ao invés de usar para ficar rico, para ganhar dinheiro, para ficar famoso, conhecido, pega aquele talento e diz: eu devolvo no altar, Senhor, é teu, tu me destes e eu te devolvo para a glória do teu nome. Então, essa é a matemática de Deus, essa é a aritmética de Deus, essa é
Esse é o projeto educacional de Deus. Regiane é pedagoga e sabe que professor nenhum faria isso que o pai do filho pródigo fez. Isso é uma loucura, mas esse é o nosso Deus. Amém? Ele não dá para quem merece. De vez em quando eu falo sobre a graça, o Dr. John Stott diz que se um pregador quer ser impopular, ele fale sobre a graça. No seu livro A Cruz de Cristo ele diz isso. E ele diz: se o pregador quer ser popular, ele coloque mérito no auditório. Olhe para o auditório e diga: vocês foram salvos porque pagaram o preço. Todo mundo gosta porque o ego é afagado. Mas Dr. Stott diz: a graça é impopular, porque ela retira do povo todo o mérito que ele pensa que tem. Amados irmãos, o reino de Deus é o reino do favor imerecido. Algumas pessoas dizem: pastor, quando eu falo muito sobre a graça, quanto mais eu erro e Deus me perdoa, mais eu amo a graça. Algumas pessoas dizem: o senhor fala muito sobre a graça, não tem medo de baratear a graça? Eu digo: barateia a graça é quem pensa que pode pagar por ela, aí é baratear a graça. Quando a pessoa acha que com obras, com ações, pode pagar a graça, ela barateou, ou seja, trouxe a graça para um nível tão baixo que eu posso pagar por ela. Mas quando eu me humilho e digo: Senhor, estou liquidado, arrasado, acabado, não tenho como pagar, a graça cresce e eu diminuo. Como disse João no capítulo 3 e verso 30, convém que ele cresça e que eu, amém. O terceiro texto da matemática de Deus nessa tarde está em Lucas capítulo 21, versos 1 a 4. Diz assim: que Jesus estava no templo e postou-se ao lado do gasofilácio. Você sabe o que é gasofilácio? É aquele negócio que tem ali atrás, onde você bota o envelope com dinheiro, né? É um cofre. E Jesus está lá em pé. Aí começam a chegar os barões. Chega um, saca um talão de cheque do Finasa e passa um cheque de 10 mil reais. Balança assim para quem está perto ver e mete no gasofilácio. Chega outro, bota dólares. E lá vão os barões desfilando e Jesus olhando. O gasofilácio já está cheio, recheado. E de repente ouve-se um barulho: toque, toque, toque. Isso não está no texto não, viu? Toque, toque, toque. É uma velhinha, quem sabe apoiada na sua bengala. E eu abro um parênteses: essas velhinhas estimulam a gente, é impressionante. Olha, tem hora que essas velhas fazem a gente passar vergonha e ter vergonha da gente mesmo. Numa das minhas viagens a Israel, estava com o pastor Caio, e nós dois subimos o monte Sinai, e eu já não aguentava mais, estava com uma laranja na coxa deste tamanho. São quase 7 quilômetros de subida. Quando faltavam uns 600 metros, eu sentei numa pedra e Caio olhou para mim e disse: irmão, não vai? Eu digo: não vou, não aguento. Aí ele sentou também e disse: eu também vou pensar um pouco. Faltavam 600 metros, mas eram os piores. De repente olhamos para a esquerda e lá vem uma velha de preto, da igreja ortodoxa grega, toda de preto, com a Bíblia debaixo do braço, uma bengala, e passou por mim e pelo Caio. Eu não diria que passou assoviando, porque não ia, mas a velha passou soltando saúde. Aí nós olhamos um para o outro, e eu digo: olha, agora eu vou, nem que seja por vergonha. E subimos inspirados na força daquela velhinha. Essa velhinha do gasofilácio foi assim. Está todo mundo dando dinheiro aos montes. Na contabilidade minha e sua, quem deu mais foi quem deu mais. Se eu dissesse a qualquer contador, se eu chegasse junto de um profissional como Silas, pai de Rebeca, que conhece isso de trás para frente, e que eu conheço há mais de 30, 40 anos, me viu nascer, e eu dissesse: Silas, eu quero dizer a você que de agora para frente nós vamos fazer uma contabilidade diferente. Pois não, pastor? Nós vamos registrar que deu mais quem deu menos. Iria dizer: o pastor está ficando doido, está pneu, como se diz lá no Rio.
Tapinel, o pastor Tapinel. Providencie logo um tratamento, porque onde já se viu dá mais quem dá menos? São coisas do reino de Deus. Jesus olha para os seus discípulos, e quando ele olha para os discípulos, eles estão de boca aberta, porque nunca viram tanta gente dar tanto dinheiro. Judas está fascinado, ele é o tesoureiro, e ele diz: puxa vida, temos que tratar com muito jeito esses aí. E quem sabe até anotou o nome dos que deram mais, para mandar uma cartinha e tal, se fosse possível um telefonema, ajeitar, né? Para que no mês que vem ele não dê menos, dê mais do que deu. Aí Jesus acaba com a festa, Jesus rasga o pastoril, Jesus dá um basta, olha para os discípulos e diz: quem foi que deu mais aí? E eles olham uns para os outros e disseram, um diz assim: bom, eu acho que foi Benjamim, aquele ali, né? Eu vi que ele tirou, foi dinheiro que não foi brincadeira. Outros: nada, foi Simão, aquele ali, né? O outro diz: não, foi Salim, foi Abdula, foi Abdala. Aí Jesus diz: como vocês são tolos, que matemática é essa? Vocês sabem quem foi que deu mais? Eles se entreolham e dizem: bom, alguém deve ter dado e a gente não viu. Jesus diz: quem deu mais, quem na contabilidade de Deus deu mais, foi aquela velhinha que deu apenas 1 denário. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a matemática de Deus. Jesus disse: porque os outros deram do que sobrava, do que podiam dar, e ela reuniu todas as suas economias, ela se deu, ela deu tudo que tinha, ela entregou toda a sua vida. E Jesus disse: em verdade vos digo, que todos estes, diz ele, verdadeiramente que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía. Nós às vezes temos uma teologia delfiniana, de Delfineto. Delfineto criou no Brasil 2 princípios horrorosos. Ele disse: dívida não se paga, se administra. Pronto. De lá para cá começou-se a administrar a dívida e não a se pagar. E a outra coisa, outro princípio que Delfineto deixou foi: primeiro temos que fazer o bolo crescer, para depois a gente fatiar. Ou seja, primeiro os ricos têm que ficar muito mais ricos, para depois haver uma divisão. E o que Jesus ensina na matemática de Deus é o contrário. Ele ensina exatamente o oposto. Foi o que Paulo fez. Uma das coisas mais lindas da vida de Paulo é quando ele diz assim: estas mãos trabalharam para que eu não fosse pesado a ninguém. E ele lá para as tantas diz assim: e Deus me deu o suficiente para socorrer aos necessitados. E arremata em 1 Coríntios dizendo: essa glória ninguém me tira. Da sua pobreza ele ajudou aos outros, da sua pobreza ele dividiu, da escassez da sua vida ele tirou ainda para dar aos outros. Do que não tinha, ou do pouco que tinha, teve coração para repartir, porque ele conhecia a matemática do reino de Deus. Amados irmãos, qualquer economista diria que será uma loucura, mas a palavra de Deus diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o recolherás. Dar a Deus, ou dar em obediência a Deus, não é aventura, não é risco, não é aplicação de risco, é investimento com retorno garantido. E segundo a Bíblia, a 100 por 1. Ou seja, você dá 1, ganha 100. O último texto desta tarde está em Mateus 20, de 1 a 16. É o último exemplo, muito conhecido, eu já preguei várias vezes aqui sobre ele, né? A parábola dos trabalhadores. Todos vocês já conhecem. Aquele fazendeiro que abriu emprego, porta de emprego, e trabalhadores chegaram às 6 da manhã. Ele disse: vou pagar a vocês um salário mínimo. Trabalharam o dia todo. Outros chegaram ao meio-dia, outros às 3, outras às 5 da tarde, só trabalharam 1 hora. Na hora que ele foi pagar, o que aconteceu? Pagou a mesma coisa para todo mundo. Olhe, qualquer pessoa, qualquer dona de casa, não precisa nem ser um administrador, diria que isso é uma loucura. Ninguém paga a mesma coisa para quem trabalhou 10 vezes mais do que o outro.
Ninguém paga o mesmo salário para quem trabalha 12 horas, vai pagar a mesma coisa para quem trabalha 1 hora. Isso é loucura, isso é doidice, isso é incompetência. Se você tem uma empresa e paga para o que trabalha pouco a mesma coisa para o que faz serão, o que é que eles vão dizer? Esse patrão é injusto. Se fosse pelo critério do merecimento, aquele pastor jamais deixaria 99 para ir em busca de uma. Pelo contrário, ele diria: o prejuízo é melhor deixando essa daí morrer do que arriscar a vida das 99. Mas ele arriscou. O filho pródigo, pelo critério do merecimento, o pai iria premiar quem? O correto, e não aquele desmantelado. Pelo critério do merecimento, Jesus devia elogiar não a viúva pobre, mas a quem deu mais. Isso é merecimento. E pelo critério do merecimento, nesta fazenda devia ganhar quem trabalhou mais e não quem trabalhou menos. Então são 4 textos bíblicos que tratam da matemática de Deus e que mostram para a gente que no reino de Deus as coisas não acontecem por quê? Merecimento, mas por graça, favor imerecido de Deus. É o Deus que dá. Não sei quantos aqui assistiram o filme O Último Imperador, que conta a história de uma criança predestinada segundo os chineses e que se tornou imperador da China. E aquele menino era tratado com sedas. Mas há uma coisa interessante, ele tinha 1000 servos eunucos que viviam só para fazer o que lhe agradava. O menino dizia: tenho sede, já tinha água perto. Estou com fome, já tinha comida. Estou com calor, já um abanava. Aqueles 1000 eunucos eram servos dele para realizarem os seus desejos. Mas o mais interessante é o seguinte, é que quando ele errava, quem apanhava era um eunuco. Quem viu o filme O Último Imperador sabe disso. De modo que o menino contando essa história a outro menino, o outro disse: não, isso é loucura, esse menino está doido. Aí ele viu que não ia convencer o seu coleguinha, pegou um jarro, um vaso de porcelana chinesa, caríssimo, e quebrou, jogou no chão. O outro arregalou os olhos. E agora ele olhou e disse: agora eu quebrei o jarro, tenho que apanhar. Sabe quem apanhou? Exatamente, o eunuco. Aí o outro disse: que coisa terrível. Aí ele disse: tudo que eu faço de errado que merece punição, quem recebe a punição é um desses 1000 eunucos. Coisa boa ser imperador, você diz, não é? Pois Deus fez o contrário. Deus fez o inverso. Deus fez conosco, que somos servos, escravos, miseráveis pecadores, todos os erros e pecados da nossa vida Ele descontou, vamos usar essa linguagem, em quem? Digam, em Jesus. Assim como aquele imperadorzinho chinês tinha eunucos para apanharem toda vez que ele errava, na fé cristã, meus irmãos, Deus resolveu apanhar em meu lugar e no seu lugar. É por isso que quando alguém tem a revelação da graça de Deus, nunca mais é escravo da culpa. Jesus apanhou no meu lugar, Jesus apanhou no seu lugar. Isso é graça, isso é favor imerecido. Por isso que a graça escandaliza. É um escândalo. Paulo disse que a pregação da cruz era escândalo para os judeus, porque os judeus estavam acostumados com a lei, que era olho por olho, dente por dente. Mereceu, ganha, não mereceu, perde. E chega Jesus com a graça. E eu queria lhe perguntar, para encerrar nessa tarde, como é que a gente poderia entender Deus usando Jacó, se não fosse graça? Porque Esaú era muito mais equilibrado do que Jacó, mas Deus usou Jacó. Leia Romanos 9 hoje à noite. Como é que a gente entende Deus usando Sansão? Sansão para mim é um dos maiores mistérios da Bíblia, que eu acho que só vou entender no céu. Aqui embaixo a única coisa que me explica Sansão ser usado é a graça de Deus. Como é que a gente entende Deus usar Davi, homicida e adúltero? E como é que a gente entende Deus usar Salomão,
filho dessa relação adulterina. Sabem por quê? Porque Deus é Deus de toda a graça. Amém? É Deus de toda a graça. O Evangelho só tem sabor, querido, se for vivido na perspectiva da graça. Se o Evangelho for reduzido a merecimento, ele se torna uma religião como outra qualquer. Um dia um grupo de religiosos cristãos estava discutindo sobre o que no cristianismo era diferente das outras religiões. Aí um disse assim: ressurreição, isso é verdade, mas já existe aí em reencarnação, que é mais ou menos, é parecido, dá para enganar o povo. O outro foi dizendo uma coisa, o outro outra, disse: mas todas as religiões têm isso. E no instante daquela reunião entrou C.S. Lewis, grande homem de Deus e intelectual inglês. E C.S. Lewis perguntou: o que é que vocês estão conversando? E disseram: a gente está aqui discutindo faz horas para saber o que é que o cristianismo tem para dizer que outras religiões não têm, que ninguém tem. E o grande homem de Deus disse: mas isso é muito fácil, é graça. E os outros disseram: sabe uma coisa, é verdade. E ele disse: a única proposta religiosa que há sobre a planeta Terra, em que um Deus dá sem pedir, em que um Deus se entrega para morrer pelos que Ele ama, é o Evangelho por causa da graça de Deus. Eu quero encerrar nesta tarde lendo aqui uma frase de Philip Yancey, num livro que foi lançado a semana passada aqui no Brasil, chamado Maravilhosa Graça. Philip Yancey vai estar em São Paulo no mês de abril, no congresso da CEPAL. É a primeira vez que ele vem ao Brasil. Billy Graham disse que nunca leu depois da Bíblia livros tão profundos como os livros de Philip Yancey. E eu estava lendo hoje Maravilhosa Graça e bati de frente com esta frase dele. Presta atenção. Ele diz assim: graça significa que não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais do que nos ama. E graça significa que não há nada que possamos fazer para Deus nos amar menos do que nos ama. Amém? Ele está dizendo: não há nada que eu faça que leve Deus a me amar mais do que ama, e não há nada que eu faça que me leve Deus a me amar menos do que ama. Isso não lhe dá descanso? Isso não é um travesseiro de penas? Isso não é um colchão macio? Isso não faz você olhar para a cara do diabo e dar uma gargalhada? Isso não lhe dá autoridade para dizer ao inferno: vai embora? Porque não há nada que eu faça que leve Deus a me amar mais do que me ama, e não há nada que eu faça que leve Deus a me amar menos do que me ama. Amém? E diz Philip Yancey: não é à toa que o hino Maravilhosa Graça, composto há mais de 200 anos, ainda é considerado o mais cantado pela fé evangélica no planeta Terra. Maravilhosa Graça. Ou Amazing Grace também, em que John Newton diz que graça é essa que levou esse Deus santo e puro a deixar os céus e morrer por um crápula como eu. Ele era contrabandista de escravos, embarcador de escravos e contrabandista de uísque. E é dele a frase que repousa na graça, que eu tenho aqui na capa da minha Bíblia, já desbotada pelos anos, quando ele diz assim: pela graça de Deus, eu não sou o que eu vou ser, não sou o que eu desejo ser, não sou o que eu espero ser, mas pela graça de Deus, eu não sou mais o que era. Vamos ficar de pé. Gostaria de convidar Alessandro para nesta tarde nós entrarmos na presença de Deus. E que você, meu irmão, tenha consciência de que você só está aqui comigo nesta tarde por causa da graça de Deus. Amém?